Muito bem, pessoal. Vamos lá para o nosso encontro aí do capítulo 14, né? É o último capítulo do material do NetAcad, tá bom? E ele está previsto aí para ser apresentado em um encontro só. E eu vou falar um pouquinho aí da minha experiência enquanto técnico, né? De TI, de suporte, de dono, entre aspas, aí de empresa, né? E vou relacionar também com aquilo que a gente vai poder acompanhar pelo NetAcad, né? Eu fiquei mais de 20 anos, né, nessa função e tenho algumas experiências para contar para vocês e aproveito esse momento aqui para compartilhar. Então, hoje, né, o que nós vamos ter aqui? 4 sessões, né, 4 tópicos rápidos que vão tratar um pouquinho das habilidades, né, das competências que uma pessoa que vai trabalhar com suporte precisa ter. Não necessariamente você precisa desenvolver todos os aspectos do atendimento técnico quando você está começando a trabalhar com isso, né? É lógico que a gente tem aquela preocupação com defeito, né? A gente tem aquela preocupação com o que fazer, como desmontar, mas não é só isso, né? Uma das coisas que a gente aprende depois de algum tempo trabalhando com isso, é que ter uma grande habilidade de comunicação facilita muito. Saber ouvir e saber falar também ajuda bastante. Talvez o saber ouvir, né, seja algo até mais importante do que conhecer toda a teoria dos computadores. Tá? Porque você vai conseguir levar o seu negócio, levar a sua atuação profissional de uma maneira mais agradável e produtiva. Quando você consegue ouvir, consegue interpretar e associar aquilo que você já conhece. Então é muito legal quando a gente treina isso, né? E isso não vale só para quem vai trabalhar com o suporte de TI, né? Ele vale para outros momentos também. Quando a gente recebe um equipamento para consertar, quando alguém chega para você e fala, me ajuda aqui com isso, né? Isso já é uma situação de estresse, né? Por que eu digo isso? Porque hoje, com o advento da internet, principalmente do YouTube, né? As pessoas estão tentando resolver os seus problemas de forma mais autônoma. Quando alguém procura uma pessoa mais especializada, é porque esta etapa inicial não funcionou. Falhou de alguma forma. E aí já é uma situação de estresse. Então, quando você também está estressado e quem trouxe o computador com defeito também está estressado, essa relação tem tudo para não dar certo. Mesmo que você tecnicamente seja muito bom. Tá? Então, quando você vai receber um equipamento, e aí vale para qualquer situação, tá? Na empresa que você vai trabalhar, na empresa que você trabalha, ou até mesmo no condomínio onde você mora, dentro da sua casa, que alguém traz um equipamento para você, é importante você entender que a pessoa que trouxe naquele momento, ela está com um problema, né? E esse problema ela vai compartilhar com você e você vai se prontificar a ajudar. Muitas vezes você consegue um emprego num call center, né, numa central de atendimento, em algum lugar assim, e aí você vai fazer esse suporte, esse contato, né, com quem vai entregar o computador. Então aí você também precisa ter um outro tipo de treinamento, um outro tipo de aprofundamento nesse tipo de situação, no atendimento telefônico. Muitas empresas, né, que trabalham com tecnologia deixam nas mesas dos funcionários espelhos, tá? Porque aí você, embora você esteja falando com a tela do computador, você consegue se olhar no espelho para ver as suas reações, a sua fisionomia. Porque isso diz muito no tom de voz, isso diz muito nas respostas que você vai apresentar, isso diz muito nos procedimentos que você vai encaminhar. Então, quando a gente fala de vou trabalhar com suporte, tudo é fundamental, porque a gente está se relacionando com pessoas que têm problemas. Não sei se você já passou por isso, mas quando você liga lá na operadora de telefonia, né, na internet,
para reclamar que a sua internet está lenta, não está funcionando, na verdade você ligou lá furioso, né? Porque não está funcionando, você está pagando, não está recebendo pelo produto que você está pagando. Então, quem está do outro lado da linha tem que ter um treinamento diferenciado para absorver essa situação, extrair aquilo que é de mais importante e devolver para você uma possível solução. Né? E aí, muitas vezes, você está estressado, o atendente também, porque aconteceu alguma coisa ali, e aí não dá certo, né? Dá problema e aí fica pior. Então, a gente disse que tem 3 pilares, né? Tem 3 regras para você fazer um bom atendimento. Tá? É você saber, construir e entender. Tá? O saber é você tomar conhecimento do que está acontecendo ali. Né? É você se apropriar daquele problema. É olhar para aquela situação, buscar informações com as pessoas para tentar entender o que está acontecendo. A construção é você associar aquilo que você capturou, aquilo que você percebeu, com aquilo que você conhece. Então, você vai construir um alicerce, uma ponte entre esses 2 pontos. E aí o entendimento é quando você acha uma solução. Você entendeu que aquele problema estava acontecendo, e você conseguiu encaminhar uma solução. Mas tudo isso, né, basicamente, começa com o que a gente chama de escuta ativa. Talvez você não trabalhe com tecnologia hoje, né, mas lá no seu trabalho, se você souber ouvir, né, as soluções serão mais fáceis. E os problemas de relacionamento serão menores. Quando a gente ouve mais do que fala, a gente consegue processar mais informações e em cima disso você consegue falar para a pessoa, olha, não é assim, é assim, né? Ou isso não está correto por conta disso, mas a gente não consegue fazer isso, porque nós não somos treinados para isso. E aí a gente começa a retrucar, você não deixa a pessoa falar, não deixa expor, aí vira aquele jogo. Quando você vai fazer uma manutenção em qualquer situação de tecnologia, é importante ouvir a pessoa. Né? É importante você deixar ela explicar o que está acontecendo. E eu já falei várias vezes para vocês aqui. Né? Se possível, repitam o problema na frente da pessoa. Né? Porque isso vai indicar para quem trouxe o equipamento para você, que você entendeu claramente o que é para fazer. Muitos dos problemas que surgem, né, pós-atendimento, muitas vezes estão relacionados à falta dessa escuta. Né? A pessoa começou a falar com você, você já se desligou daquilo que ela está falando e já falou assim, isso é problema de memória RAM. E aí a pessoa conta toda a história, fala de todas as etapas e você já processou que aquilo é memória RAM. Aí você vai lá fazer o conserto, troca a peça e descobre que não é a memória RAM. E aí você já não tem mais aquela informação importante que o cara te passou e que você não ouviu. Então, ouvir as informações faz toda a diferença. Óbvio que se você deixar, tem gente que vai falar 1 hora sobre aquele problema, tá? Sobre um programa que não está funcionando. Mas aí vai também da sua percepção de chegar a um determinado momento e falar assim, vamos resumir aqui, vamos ver o que é que realmente está acontecendo? É isso, ok? Confere? Confere. Então, sempre que você estiver recebendo uma tarefa, qualquer ela que seja, de tecnologia ou não, fazer esse resumo para quem te trouxe a tarefa indica para essa pessoa mais segurança de que você ouviu o que ela tinha para dizer e a partir daí você vai buscar soluções. Tá? É você convencer a pessoa que você entendeu qual era o problema. E aí você pode lançar mão de várias técnicas que existem, né? Aquelas perguntas abertas, perguntas fechadas, também podem direcionar o seu atendimento. Né? Pergunta aberta é aquela que você fala para a pessoa assim, olha, quando você acessa a internet aqui pelo Google Chrome, o que está acontecendo? Aí a pessoa conta uma historinha, tá? E tem aquela pergunta fechada, que você vai dizer para a pessoa assim, fulano, qual é a versão do sistema operacional que você está usando? Aí a pessoa fala assim, é o Windows 7. Então isso é
uma pergunta fechada. Você aprende a construir diagnósticos apenas nesse bate-papo inicial. Tá? Então, você vai coletando informações e aí você já vai sabendo o que é que está acontecendo ali na frente. Mas para isso, precisa treinar. A escutativa, ela faz parte desse processo. Tá? O que a gente sugere, né? Na verdade, tem muita coisa que a gente não sugere. Tá bom? Porque aí você sabe que o que tiver fora do não, pode. Né? Evite, né? Uma aproximação muito grande com quem trouxe o equipamento. Lógico, se for um parente seu, legal. Mas essa coisa de bater no ombro, né? Pega um aperitivo aqui, vamos fazer isso, tomar isso. Talvez a pessoa naquele momento não tenha o menor interesse nisso, né? Talvez ela queira que você ajude a resolver o problema técnico, tá bom? Tom de voz, né? Não precisa gritar, não tem ninguém surdo, né? Ou se tem, né? Você vai perceber, tá? Evite mudar de assunto, né? Foque naquilo que você está fazendo. Evite dar exemplos de outras pessoas que trouxeram equipamentos para você arrumar, porque isso nem sempre é interessante, tá? Não julgar, né? Não discutir, essas questões são muito importantes. Pessoal, é o seguinte, olha, quando alguém estiver contando para você alguma coisa, procura não minimizar esses problemas, porque aí a pessoa se ofende, né? Mesmo que seja algo simples, tá bom? Mesmo que seja algo simples, procure ouvir e não minimize, não use expressões do tipo, isso aí é muito fácil, né? Isso aí a gente faz assim, isso aí é porque você não fez isso, né? Procure dar orientações precisas, porque o conhecimento você tem, e talvez naquele momento você esteja numa posição mais privilegiada do que aquela pessoa que trouxe o equipamento para você consertar. Então, ouvir e saber se posicionar faz diferença. Em resumo, mantenha aí uma linguagem adequada, evite usar aí muitos termos técnicos, né? Evite o enrolar a pessoa, é muito desagradável isso. Use uma linguagem adequada, ouça e questione, né? Principalmente no momento que você vai receber esse equipamento ou essa tarefa, né? Ouvir e fazer perguntas para entender bem o que está acontecendo. E no seu trabalho, né, seja ele no TI ou não, dar feedback é muito importante. Dar devolutivas, explicar o que você fez, explicar o caminho que você seguiu, né, isso é muito importante. Muitas vezes, o atendimento técnico ele foi perfeitamente executado. Porém, a falta de informação, a falta de fechamento da visita, do atendimento, gerou um mal-entendido. E aí você ganhou um problema a mais para resolver no dia seguinte. Então, vamos entender assim, recebeu, saiba ouvir, saiba perceber, conecte com aquilo que você conhece e apresente soluções, tá? No final, dê feedback. Se você trabalha num escritório, se você trabalha numa linha de produção, eu não sei qual é a sua atividade principal, mas a gente sempre busca a devolutiva, né? Você está fazendo um bom trabalho, não é assim, é assado, né? Então, dar o feedback, o ter devolutivas, o ter satisfações, a gente já está acostumado com isso, né? Na escola, por exemplo, o feedback é a nota, né? É o feedback do professor para ver se você entendeu aquele tema ou não. Então, isso faz diferença também. Esses 3 tópicos são fundamentais, tá? Lógico que a gente aqui está focando um pouco em atendimento de computadores, redes, né? Algo trivial, mas que você vai se aprofundar ao longo do tempo, né? Dependendo daquilo que você está se especializando, tá bom?